Então, agora eu vou mostrar para vocês o perfil epidemiológico, como que as DTAs elas estão no Brasil, né? Como é que elas estão aí sendo apresentadas, de que forma, quais os principais alimentos, enfim, mostrar um pouquinho mais dos aspectos epidemiológicos, tá bom? Para mostrar para vocês os dados epidemiológicos, eu trouxe aqui o documento produzido pelo Ministério da Saúde, chamado Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos no Brasil. Então, produzido aí pelo Ministério em 2018, o último documento, aí, o mais atualizado que nós temos. E aqui a gente tem o link para vocês terem acesso a mais dados. Então, eu vou ficar escondidinha um pouquinho, justamente porque, para que eu não interfira na hora de mostrar os dados, para que eu não atrapalhe aí, tá bom? Se a gente analisar essa tabela, né, aí está mostrando aqui a análise, né, que eles falam da série histórica entre 2000 até 2017. Então, se eu avaliar, então, conforme passam-se os anos, realmente a gente vai tendo mais, menos surtos, mas sempre se tem esses surtos. A questão dos doentes, a diferença em que existe entre os indivíduos, entre os surtos, desculpa, né, entre os a partir do momento em que foi identificado como surto, como eu falei para vocês, e quantos doentes são encontrados de maneira geral, né? Aí a partir dos sintomas apresentados. E quantos vão a óbito. Então, a gente percebe que a letalidade ela ainda é muito baixa, mas é importante ser levado em consideração que ainda a gente tem pessoas que vão a óbito por conta dessas DTAs. Aqui é só para mostrar a evolução, né, novamente de 2000 a 2017, e que às vezes não necessariamente o número de doentes coincide com o número de surtos. Justamente, então, dá uma olhadinha aqui, né? Então a gente tem aqui, né, a progressão de doentes e as barras representam surtos. Então, por exemplo, nesse momento aqui, nós tivemos menor surto, mas mais pessoas doentes. Então, quer dizer, mostrando essa questão da notificação não ser totalmente representativa, né? Não mostrar, evidenciar aí a realidade, tá bom? E aqui é para dizer quais são a frequência, né, de surtos por região do país. Então, aqui a gente está dividindo Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Percebemos aí que o Sudeste, que é essa barrinha aqui com essa coloração, né, ela apresenta aí sempre o maior índice, né, a maior frequência, não índice, mas a maior frequência de notificações. Talvez seja porque é mais eficiente, tem um sistema de vigilância sanitária bem mais eficiente que consiga identificar muito mais, né? Então, por isso que a gente tem aí o Sudeste liderando. E no finalzinho aqui, o Nordeste também trazendo aí bem pertinho do Sudeste essa condição de surtos. Mas é importante, assim, a gente pensar, mesmo o Sudeste, né, dá uma olhadinha, a gente conseguiu ter, já chegou a momentos em que os surtos eles eram muito mais elevados, e aí começou aí a reduzir, né? Claro que teve momentos em que teve um aumento, mas enfim, a gente teve uma melhora aí nos últimos anos em relação aos surtos de DTAs. Aqui mostrando em dados reais, então, por regiões, né, do país, então, região Sudeste 39,1%, região Sul 33,7%, então, aí região Sul e Sudeste, pelo fato de se ter mais facilidade também a vigilância mais efetiva, e também por ter mais restaurantes, ter mais gente, então a possibilidade de se ter pessoas mais de se ter mais surtos é muito maior, né, do que Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Quando nós falamos em locais em que acontecem as DTAs,
É engraçado que a gente imagina, é restaurante, é padaria. Não, acontece nas próprias residências. Por quê? Porque o cuidado é menor nas residências. E o cuidado, então, em termos de produção, armazenamento, então a gente acaba deixando para lá muitas vezes algumas coisas, acaba deixando o alimento dentro da panela, em cima do fogão. Então, isso é mais difícil a gente encontrar em restaurantes. Então, em residências é onde se tem o maior surto de DTA. E aí, claro, segundo vem restaurantes e padarias, né? Ou locais aí similares, tá bom? E depois outras instituições, alojamentos, trabalho, enfim, tá bom? Então, aí só para a gente ter uma ideia, refletir um pouquinho a respeito dos cuidados que nós temos ao produzir refeições dentro de casa. Dentre os alimentos mais relacionados aí com os surtos de DTAs, então a gente tem aqui os 3 primeiros, os líderes de audiência, digamos assim, né? O ignorado, que é o que mais se tem. Então, o que significa o ignorado? Que não houve registro de alimento, que não teve essa relação que o surto foi por aquele tipo de alimento. Então, não se foi feita essa relação. Então, a gente sabe que tem um surto, foi de origem alimentar, mas não se conseguiu identificar qual foi o alimento, tá? Aí, o 11,77%, que são os alimentos que são mistos, então são aqueles alimentos do tipo risoto, pizza, que tem aí alimentos diferentes, farofa, né? Que tem aí alimentos que são diferentes, de grupos diferentes, né? Que tem, necessitam de temperaturas diferentes, condições de armazenamento diferentes. Então, representa aí o segundo maior tipo de alimento envolvido nas DTAs. E por fim, né, não por fim, mas os 3 primeiros, os múltiplos alimentos. Então, não se identificou um único alimento, mas se identificou aí vários possíveis alimentos que poderiam estar atrelados aí à questão de DTAs. E mais para frente, gente, nós vamos entender um pouquinho como é que se faz essa análise de surtos, né? Então, a gente vai... nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, nas próximas aulas eu vou ensinar um pouquinho mais a respeito disso para vocês, tá bom? E os agentes, os mais causadores aí de surtos de DTAs. Então, a gente tem aqui, né, a salmonela como a líder, então ela é responsável por 35% dos casos de DTAs notificados, a Escherichia coli, o Staphylococcus aureus, então a gente tem aí os principais, aí coliformes, 6,8%, Bacillus cereus, coliformes, Bacillus cereus, e aí a gente tem mais alguns outros agentes. Então, em função desses agentes, é que nós vamos atrelar aí ao nosso seminário. Então, vocês vão apresentar o seminário de acordo com esses principais agentes etiológicos listados, os principais causadores das possíveis DTAs. Então, vocês vão apresentar para a gente um artigo, né, referente a esses agentes. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor a respeito do seminário. Então, quando a gente vai atrás das informações do como que se conseguiu identificar, como se confirmou os surtos, percebam que até 2007 os casos eles não eram muito bem confirmados, né? Então os casos eles eram mais ignorados. E que a partir de 2007 é que acredita-se que a vigilância tenha sido mais efetiva e que, consequentemente, se consegue confirmar mais os casos de DTAs. Então, por isso que a gente consegue aí entender um pouquinho mais que a maioria dos casos aí se consegue avaliar pelo clínico epidemiológico. Então, podem ver aqui que é o líder, né? Então, dá uma olhada que ele é o líder por um bom tempo até os dias atuais. Então, a gente tem aí a participação efetiva da vigilância, né? Entender um pouquinho mais a respeito, confirmar um pouquinho mais a respeito desses surtos. E por fim, como é que eu
posso notificar? Então, eu sei que eu consumi um alimento num determinado restaurante, numa padaria ou até mesmo em casa. Como é que eu faço essa notificação? Você pode fazer a notificação e também, inclusive, divulgar para as pessoas que ele deve ser feito pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, que fica na Avenida Doutor Arnaldo, né? E esse Centro de Vigilância Sanitária, não, Epidemiológica, ele tem o telefone, né, o 0800, que acaba sendo aí gratuito, e ele atende 24 horas por dia. Então, é importante notificar, é importante mostrar que pelo fato de vocês terem consumido naquele restaurante, tanto você quanto a mãe, o pai passaram mal, apresentaram sintomas, por mais que vocês não tenham ido ao hospital, é importante notificar justamente para enriquecer o banco de dados, para que a gente realmente possa mostrar efetivamente a realidade no que diz respeito às doenças transmitidas por alimentos. A grandiosidade disso tudo e da importância para a nossa profissão. Então, a importância de se ter um profissional que avalie as condições higiênicas sanitárias, que esteja em cima dos funcionários, para que esses funcionários consigam exercer as suas atividades de maneira adequada dentro das boas práticas de fabricação. Então, o nutricionista ele precisa estar lá cobrando, precisa exigir que essas boas práticas sejam realmente aplicadas para que não se tenha aí os casos de DTAs. Percebam, né, que muitos dos locais que têm que tem relação com as DTAs, grande parte aí não se tem um profissional responsável que seja aí atrelado, um nutricionista, então não se tem um nutricionista atrelado. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos começar aí, vamos finalizar essa parte, iniciar a parte 3, que eu vou falar um pouquinho a respeito das próprias DTAs, efetivamente, tá bom? Então, até daqui a pouco.